Olá, amigos e amigas. Como nos é prazeroso contar com a companhia de todas essas famílias para mais uma reunião fraterna em torno dos ensinamentos do Cristo Jesus. Esperamos que estejam todos confortavelmente relaxados e com suas águas a fluidificar sobre a mesa. Que Jesus nos inspire, abrindo as nossas consciências para que tenhamos a exata noção das suas palavras e que elas nos tragam um reconforto espiritual para que prossigamos na nossa bendita caminhada. Imploramos humildemente a autorização de nosso Deus Criador e de Jesus, nosso amado pastor, para que possamos iniciar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. A página que iremos estudar está no capítulo 14 do Evangelho, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Leremos agora o item 3, intitulado Piedade Filial. Vamos à leitura. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para eles o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando o amamentava? Contou, porventura, suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o que
necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não seus filhos. Não compete a esses censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, que seja indulgente para as imperfeições de outrem, que não diga mal do próximo, que ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta da caridade se junta à ingratidão. Bom, queridos irmãos e irmãs, após a leitura, essa linda leitura, passemos ao nosso humilde comentário adicional. O conceito de velho ou idoso no Ocidente é exatamente o oposto do Oriente. Lá, os idosos são considerados sábios pela vivência e respeitados pelos mais jovens. E se sentem úteis e motivados por isso. É comum por lá se ver presidentes de grandes corporações empresariais com 80 anos ou mais, tal o peso e o respeito que demonstra a sua experiência. Por aqui, o idoso vai sendo paulatinamente descartado, especialmente pelos filhos, à medida em que passam a ser considerados entraves pesados nas suas vidas. Parece que cada fio de cabelo branco representa um passo na direção da inutilidade e da demência. Somente a força da jovialidade tem valor. E não é um privilégio do Brasil, mas do mundo ocidental. Bem-aventurados aqueles filhos que reconhecem o esforço dos pais para dotar-lhes de moral e instrução adequadas, entendendo-os como seus anjos guardiães encarnados.
O corpo roto não anula o conhecimento e a sabedoria conquistadas a duras penas através das experiências vividas, muitas das quais os filhos estão passando agora. E ainda que os pais não tenham sido considerados aquela panaceia nas suas vidas, devem-lhes respeito pela oportunidade de os colocarem no mundo e de estarem aqui nesta encarnação, crescendo e se purificando. Somente isso bastaria para que tratem com carinho e cuidado os seus idosos. Esquecemo-nos por vezes o quão desafiador é formar um filho como cidadão de bem, com valores morais plausíveis e com formação na fé em Deus e em Jesus. A idade, como tudo na vida, é relativa. Se os filhos passam a considerar os pais como semi-inválidos, não tendo mais capacidade de realizações, não sendo mais produtivos e criativos, obviamente que o corpo e a mente vão se atrofiando mais aceleradamente por falta de exercitá-los. É um crime pelo qual todo aquele que desonra seu pai ou sua mãe um dia terá que pagar. E ditosos são aqueles pais que não se entregam, que não se subjugam aos jovens, demonstrando humildemente todos os dias o seu valor e a sua resiliência. Onde estão a indulgência e a caridade tão propaladas no meio cristão? Um conselho a todos que já caminham para a terceira idade: nunca pronunciem que seu tempo já passou. Obviamente, há atividades que exigem muito vigor físico, que cabe mais aos jovens. Mas se todos consideram que a vida não acaba quando o corpo físico desce ao túmulo, o que não for plenamente realizado nessa encarnação será complementado na próxima. Portanto, não importa a idade ou o estado de saúde, ninguém deve se apartar dos seus sonhos, especialmente se eles incluem projetos de desenvolvimento ou depuração moral e espiritual, heranças não perecíveis e intransferíveis da alma. Sigamos em frente otimistas, fortes e resilientes por toda esta encarnação, mostrando ao nosso Deus Criador o respeito que velamos pelo corpo que Ele nos permitiu animar e pelos idosos que já tanto nos auxiliaram e que nos amam como Jesus nos ama. Muita paz. Vamos agora ao procedimento de fluidificação das nossas águas. Estendamos as nossas mãos na direção delas e oremos. Mestre de ilimitado poder, sabedoria e amor, pedimos que injeteis nessas águas a vossa santa alquimia, transformadora e redentora de nossas almas. Que essas águas aflorem em nossos corações e mentes o efeito curativo da fé no nosso amado Mestre. E que através de cada brinde familiar ela promova a nossa união e a paz em torno dos mesmos objetivos espirituais. Obrigado, excelso pastor de todos os momentos.
águas magnetizadas em seu santo nome, que assim seja. Chegamos agora ao instante do encerramento da nossa singela reunião de hoje. Esperamos do fundo dos nossos corações que todos tenhamos assimilado as lições evangélicas de hoje e que elas tenham sido úteis como ensinos práticos no dia a dia de cada um de nós. Compartilhamos com todos os irmãos essa sensação incontida de paz e tranquilidade que perpassa as nossas almas nesse instante, com a certeza de que todos estamos sendo beneficiados pelo carinho, pela paciência e pelas bênçãos de Jesus. Por favor, Senhor, misericórdia para com aqueles que não o conhecem, ou que sofrem, ou que estão desequilibrados, obsidiados ou depressivos. Honrosa e humildemente, rogamos a vossa permissão para encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento a nossa corrente de amor fraterno. Sigamos de mãos dadas até a vitória final contra as nossas limitações. Até o nosso próximo encontro com Jesus.